Maria, porta-voz. Porta-voz é ótimo. Não, está sendo muito bom. Na verdade, é sempre bacana poder finalizar, não que a gente esteja finalizando, porque a gente já está há um tempo em temporadas, em turnês, é uma peça que tem ainda uma vida muito longa, mas de uma certa forma a gente está finalizando esse ano e poder ter essa experiência com Curitiba, para a gente é bastante importante depois de ter feito Rio, ter feito São Paulo, ter feito várias outras cidades, né? Chegar nesse eixo, que é um eixo que a gente tem um carinho muito grande, que a gente tem um apreço não só pelo povo curitibano, mas pelo teatro mesmo, pela importância, pelo festival, enfim, inúmeros motivos. Acho que cada um deve ter uma particularidade aqui em Curitiba, né? Eu já vim inclusive para esse mesmo teatro, com outra produção, então está sendo muito bacana poder retornar ao mesmo espaço com outra peça, enfim, disseminando também a nossa dramaturgia carioca, né? Agora com o Jobilá, que antes tinha sido com o Rodrigo Nogueira. Eu particularmente, como produtora e atriz, eu estou bastante realizada, satisfeita, né? E feliz de estar aqui, esperando em breve estar de volta. E vocês? Endossamos. Total, incrível. Eu acho que aqui cada um deve ter uma experiência bem diferente, né? O Vini, no caso, tem uma experiência ainda mais profunda, porque ele é diretor da companhia do Jobilá. Então fala como é pra você. Propriedade. Não, é muito. O Jô tem uma coisa muito boa, assim, que ele é muito obstinado. Ele tem um processo muito de observação, assim. E eu acho que o Popcorn também surge muito à medida em que ele vai acompanhando o processo. Então, como ele dirigiu também, então ele acabou tendo uma intimidade com o processo, que ele foi escrevendo um pouco, delineando um pouco através da observação dele, da gente na sala de ensaio, né? Assim, dos jogos, das coisas que nós fazíamos. Então, ele é muito atento, muito sensível e realmente uma pessoa muito boa de conseguir trocar, é muito generoso. Enfim, eu acho que é isso. A Mabel a gente se conheceu através do Jô. O Jô, quando era um projeto meu com o Jô, e o Jô falou, na primeira cena da peça, ele falou, eu tenho uma atriz para fazer esse personagem. É a Mabel César. Eu não conhecia a Mabel, eu conhecia vozes dela, né, todo mundo, inclusive. Mas não a conhecia pessoalmente e foi de imediato, assim, o nosso... Foi muito curioso, porque o Jô me encontrou e falou que estava escrevendo um argumento de uma peça e que a personagem era pra mim se eu topava. Claro que eu topei. Tempos depois ele falou que ia fazer a parceria com a Maria, tivemos uma reunião, mas ele só tinha 20 páginas da peça escrita. E todo o restante ele escreveu com a gente em sala de ensaio. Então foi muito interessante. Eu já admirava o Jô enquanto amigo, enquanto autor, eu passei a adorá-lo. Porque ver o processo dele na escrita junto com a gente me fez crescer muito enquanto atriz, foi muito impressionante. E depois o Jô foi pra cima, né? E hoje em dia, então, não preciso falar mais nada. A história dele conta por si própria, por si mesma. Então, assim, é muito gratificante. Ele é um querido e como é talentoso, né? Eu sempre fico muito impressionada como é jovem e talentoso, é um gêniozinho. Eu sou dubladora há 20 anos, né? Então, assim, não é pouca coisa. Então, quando eu ouço, nossa, a sua voz faz parte da minha infância, eu entendo, e voz é emoção, né? Então a voz, ela entra no cantinho da memória como um cheiro. Então, assim, eu sei que quando determinadas pessoas, quando ouvem a minha voz, falam, meu Deus, me remete à minha infância, na época que eu ia pra escola, na época que... E eu sei quanto isso é importante, até porque eu tenho isso em casa com as minhas filhas. Então é uma coisa, eu preciso respeitar. Eu preciso agradecer todo esse carinho e respeitar muito, porque é muito genuíno e é muito gratificante. Olha, esse público é seletivo, então a nossa colega aqui foi aplaudida de cena aberta hoje. Pô, tô com a carreira... Pode dizer que é uma carreira seletiva. É verdade. Total. Não, mas foram apresentações, né, o público muito atento, né, acho que o bom público é um público atento, né, um público que está participando ali, que está ativo, né, mas que está dentro, está acompanhando a história, está acompanhando o andamento ali das coisas, estimula a gente muito, né, durante o espetáculo. Né. Foi realmente muito especial, com certeza.
Eu acho que também isso é uma coisa que foi se configurando, né? Quando a gente começou esse espetáculo, éramos uma formação. Começamos nós 3 com outros 2 atores, a Xuxa Lopes e o Cássio. E a gente teve um processo de construção dessa peça, onde a gente foi descobrindo, né, nuances que talvez não tivessem tanta comicidade, quanto, por exemplo, quando depois se redimensionou com a chegada de Alessandra Belassante e Ricardo Santos, que trouxeram um outro humor, uma outra jovialidade, uma outra leitura sobre esses personagens, e que, é claro, acabou afetando também na gente, e a gente foi encontrando esses lugares, esse humor, nesse drama, na verdade, porque o drama está aqui, o problema existe, né? A gente só enxergou de uma forma mais bem-humorada. E isso foi uma coisa que foi se construindo aos poucos com o público, com as turnês, né? E, enfim, com o amadurecimento também do texto, também da nossa, toda a harmonia da gente, enfim. 2 anos já e a gente ainda está descobrindo, aqui mesmo em Curitiba, a gente descobriu, depois a gente estava um tempo sem fazer, por causa da Copa, que a gente parou a turnê e a gente estava descobrindo coisas novas, e eu falei, olha que isso é o bacana, né? É o estar vivo, né? Mas eu acho que isso tudo tem muito a ver com o trabalho do Jô. Né? Esse bando de coisas assim, né, que você define, isso tudo está muito presente na obra dele. Ele tinha feito um outro trabalho dele antes desse, e também tem essa característica que tem várias camadas e vários momentos ou de humor, né, ou de emoção, ou de suspense, tem muitos desses elementos juntos numa peça só. Acho que são muito característicos dele. E que dá muitas possibilidades aos atores. Uma mensagem. Convite. Preparem-se. Que a nossa pipoca vai estourar muito por aí. Né? É só acompanhar a gente está sempre nas redes sociais, falando da peça, enfim. Gargalhadas garantidas. Convidem-nos. Convidem-nos também. Chama a gente que a gente vai. A gente vai. Exatamente. Popcorn.